Olá, boa noite. Mais uma vez a gente vai ministrar a Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição está baseada no capítulo 6 de Daniel. Daniel, quando a adversidade é difamação. Esse é o tema da lição número 12. Visto que eu já enviei a nova literatura para os irmãos, mas eu quero terminar essa literatura primeiro, para depois a gente entrar na lição da revista nova. Então, a autora dessa lição é Eunice Gomes. Então, tema bem sugestivo: quando a adversidade é difamação. A palavra difamação que aqui se encontra, ela traz uma conotação de tirar, como a própria revista ela nos mostra, que é tirar algo daquilo que está em situação. Ou seja, o autor colocou que difamação é infamar, desacreditar. Então a palavra tirar crédito daquilo que a pessoa tem. Ou seja, a palavra difamar, ela traz diversas situações. É ofensivo de uma reputação também. Então, nós vamos trabalhar aquilo que é a vida de Daniel. Capítulo 6 fala sobre isso, e nós vamos estar trabalhando essa questão para que a gente compreenda um pouco bem a missão no todo. Diz que a vida de Daniel nos inspira pelo seu exemplo de fé, temor e respeito. E quando a gente observa que são características de Daniel, é isso, que ele é exemplo de fé, temor, respeito, honestidade, fidelidade a Deus. E Daniel tinha uma vida de relacionamento, experiências profundas, permitindo que Deus forjasse o seu caráter a ponto de reconhecido como homem íntegro e de espírito excelente. É o que nós vamos ver. Daniel era um jovem hebreu, filho de pais hebreus, pertencente à linhagem real de Judá. Pode ser que ele é da alta corte, da nobreza, mas quando ele foi tomado a Babilônia, ou seja, a Babilônia tomou Judá, sequestrou
todos que estavam em Jerusalém no ano de 587 antes de Cristo, e Daniel tinha aí por volta, como aqui está citado, que entre 12 a 16 anos. Na Babilônia, justamente com outros companheiros, e a gente conhece muito bem a história. Nós vamos ver Anania, Misael e Azaria, ou Mesaque, Sadraque e Abidnego. Esses são os companheiros de Daniel quando ele estava assim cativo na Babilônia. E se tratar de Daniel, a gente vai ver que ele tinha sabedoria, piedade, especialmente na observância da lei. Aí a gente vê lá no capítulo 1, verso do 8 ao 16, e a Bíblia diz que ele viveu 90 anos, viu a queda do reino da Babilônia e estabelecimento do Império Persa, no qual também ele fez parte do governo junto com os reis persas. Mas ele passou por Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Desde os cativeiros viveu grande experiência, como ele viveu na Babilônia, mas também ele passou por diversas situações. Os irmãos sabem como que realmente isso aconteceu. O tópico primeiro diz: em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. Ou seja, em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. Em função do tamanho do novo império, Dário escolheu 120 homens, chamados de satrapas, ou seja, governadores, para governar o seu reino. O rei também escolheu 3 homens para serem líder desses 120 satrapas ou sátrapas. Então Daniel foi escolhido para ser um desses. Dario, observando a fidelidade de Daniel, obviamente, deixou ele diante daqueles homens para poder governar. Mas o interessante é que quando o poder ele é exercido por alguém cuja a característica dele não é nada daquilo que o povo persa pensava, faziam de tudo para poder tirar o governo de Daniel, tirar a posição que ele estava. Então, por isso que decida ter excelência e caráter. Daniel não precisou utilizar do posto que tinha para poder fazer com que aqueles homens que estavam procurando difamá-lo ou
trazer uma situação incômoda para ele, mas ele continuou firme na sua posição e manteve diante daquilo que ele tinha com Deus, a fidelidade que ele tinha com Deus, manter-se firme e não assim render aquilo que aqueles homens estavam querendo fazer. Então, aqueles homens queriam rumar um meio para poder tirar o governo de Daniel. E a gente conhece muito bem que aqueles homens, por serem subordinados a Daniel, lógico que vinha o ciúme e, obviamente, aqueles homens se sentiam-se na condição de superior a Daniel, mas só que o rei Dario, ele escolheu Daniel para função melhor. Mas observa o que eles são nesse tópico 1 e no penúltimo parágrafo vai dizer assim: Deus não quer Deus quer que você tenha uma vida abundante, na verdade, em relação àquilo que você está fazendo. Mas você precisa buscar com excelência a Deus para aquilo que realmente Ele quer abençoar a sua vida. Deus está procurando pessoas que honrem seus compromissos, que sejam honestas, justas e de boa índole. Então, decida ter excelência e caráter naquilo que vai, assim, fazer com que a tua vida tenha um significado maior. E o tópico 2 vai dizer: em meio à difamação, decida manter seu relacionamento com Deus. É importante que a fé revelada nessa provação foi gloriosa. Daniel sabia que sua vida estava correndo risco, mas o que esperar de um homem amadurecido na comunhão com Deus? Ele já havia experimentado atributos sobrenaturais, a saber, o entendimento e sabedoria acima de todos os outros sábios da Babilônia, que está lá registrado no capítulo 1. Revelação significa sonhos. Seus amigos foram milagrosamente, preservados quando eles foram colocados dentro da fornalha. Os irmãos sabem também dessa passagem. E outra coisa que é importante, ao ter o conhecimento do edito que tinha sido assinado, proibindo qualquer petições a qualquer que seja, fosse o próprio rei. Ou seja, aqueles homens queriam, de fato, arrumar meios para poder prejudicar a vida de Daniel. A oração é essencial em todas as áreas de nossa vida. Cultivar essa prática relacional com Deus, tendo uma vida de meditação na palavra e oração, é um grande desafio. Então, podemos ver que Daniel tinha essa intimidade com Deus.
O tópico seguinte, o tópico 3, e o último tópico, diz: em meio à difamação, decida não ceder. Aqueles homens foram investigar e encontrar uma falha. Podemos dizer, não é uma falha, um meio para que aqueles homens pudessem pegar Daniel naquilo que ele mais gostava de fazer, o relacionamento dele com Deus. Então Daniel orava e quando Daniel foi orar, eles foram falar com o rei. Ou seja, já estava tudo premeditado, tudo para que aqueles homens pudessem difamá-lo, tirar o crédito daquilo que Daniel estava vivendo. Observa que a difamação é uma potente arma de destruição capaz de aniquilar qualquer relacionamento e gerar marcas severas, podendo causar sérios prejuízos materiais, emocionais, sociais, espirituais e físicos. Daniel não foi poupado da difamação, pois seus inimigos agiram com maldade, orquestrando e tomando tudo ali por trás dos bastidores para que Daniel fosse pego. Mas é interessante que quando a gente observa a vida de Daniel, aquilo que ele passou, não fica longe daquilo que a gente vive nos dias de hoje. A difamação, ela surge nos nossos meios de forma bem sutil. Quando alguém quer buscar mérito em alguma coisa, precisa ter cuidado, porque isso gera várias consequências. A vida de Daniel prova que um homem pode ser íntegro em meio à difamação. Ele não cedeu, poderia até interpelar ao rei, porque ele tinha uma posição a isso, mas a confiança que ele tinha em Deus fez com que ele pudesse ir para aquela cova, aonde estavam ali os leões, para assim o milagre do Senhor pudesse agir na vida de Daniel. Então os irmãos conhecem essa história, sabem muito bem, mas eu quero assim frisar que a calúnia é uma mentira usada para ofender e difamar outras pessoas. Observe, a calúnia é uma mentira usada para ofender e difamar outra pessoa. A Bíblia Sagrada nos afirma que Deus odeia a mentira, porque a gente sabe muito bem que quem é o pai da mentira é o diabo. Então Deus, ele odeia a mentira. Por isso, o caluniador está em pecado. Mesmo que outra pessoa não tenha maltratado ou falado mal de nós, não devemos usar isso como desculpa para caluniar. Jesus nos ensina em Mateus 5,44 amar os nossos inimigos e orar pelas pessoas que nos perseguem. É isso que está registrado
lá em Mateus 5,44. Mas quando falamos mal de outra pessoa, estamos ofendendo a Deus. Estamos transgredindo aquilo que Deus ele quer de nós. Observa que Daniel, para a gente encerrar e concluir essa parte da lição, Daniel não podia administrar, ou seja, tudo aquilo que estava diante, que os inimigos estavam planejando, mas em todo momento ele não retrocedeu, nem mesmo ele achou assim que não caberia que tudo aquilo que estava indo contra ele, ou seja, Daniel estava pronto para aquilo que pudesse acontecer. Ele creu em Deus, ele tinha confiança em Deus, e se tivesse que acontecer de os leões acabar com ele, mas ele estava certo de que, diante das circunstâncias, ele ia até o final. Então, meus queridos, precisamos entender que, diante da difamação, ou seja, a adversidade, está sempre lado a lado com aquilo que nós estamos vivendo. As dificuldades e a difamação é quando nós somos pegos por alguém que queira trazer alguma coisa contra a nossa vida. Desculpa, eu estou um pouco cansado, mas eu quero assim encerrar com Pensar e Agir, que aqui traz algumas situações muito importantes para a nossa vida. O primeiro diz assim: em suas atitudes diárias, você se julga agir com excelência? É uma pergunta. A próxima pergunta: qual a sua reação, quando você é insultado e caluniado ou difamado? Precisamos estar atento para tudo isso. 3. As pressões dessa vida separam você de Deus ou empurra você para mais perto dele? Ou seja, são 3 perguntas basicamente importantes na nossa vida. A primeira vai falar sobre a atitude diária que nós temos. Você julga agir com excelência? E qual é a reação quando você é tratado de uma forma inconveniente? Precisamos entender que as pessoas que estão ao nosso redor querem nos ofender, precisamos ter cuidado. E por último, as pressões dessa vida separam você de Deus ou empurra você para mais perto deles. Então, meus queridos, essa é a lição de número 12, que fala sobre a adversidade. E eu acho interessante que Daniel, ele passou por muitas adversidades.
foi muito difamado, mas em todo momento Daniel manteve fiel ao Senhor, confiante naquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Então, que você possa, nesse tempo, diante de qualquer situação embaraçosa que você tiver, ou diante de qualquer situação que você esteja passando, aprenda a confiar em Deus, porque muitos querem te derrubar, mas o Senhor, Ele é o único que pode te erguer. Que Deus assim te abençoe, que Deus lhe dê um dia abençoado, uma semana de paz na presença do Senhor. Eu quero orar contigo nesta hora, que Deus possa estar assim conduzindo as nossas vidas. Amantíssimo Deus, louvado seja o teu nome. Ó Deus, obrigado porque a cada momento o Senhor tem, Deus, cuidado de nós. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados. Nos dê, Senhor, um dia na tua presença e que tudo, ó Deus, possa cooperar para o bem daqueles que te amam. Ó Deus, toda honra e glória te pertence. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.